A pandemia pela qual o mundo está passando seria um castigo de Deus? Será que Deus permitiu a humanidade passar por isso para nos mostrar alguma coisa? Será que é assim que nós colhemos tudo aquilo que semeamos? É mais ou menos isso que uma certa música que vem sendo compartilhada por muitas pessoas aí nas redes sociais diz. Vamos analisar aqui neste vídeo algumas coisas dessa música do Dinamite Barros, a música Quarentena. Fique conosco, nós vamos conversar um pouco sobre ela neste vídeo. Até o momento em que eu decidi aí gravar este vídeo, eu nunca tinha ouvido falar deste cantor chamado Dinamite Barros. Talvez você já o conheça, já tenha escutado alguma canção dele. Eu recebi a música dele, intitulada Quarentena, porque tem cristãos aí compartilhando ela. Alguns porque gostaram da música, outros porque ficaram com algumas dúvidas e então compartilham perguntando o que a gente acha. O propósito do nosso canal não é simplesmente explorar polêmicas da vida política, artística e tudo o que ocorre no meio gospel brasileiro. Longe disso. Nós sabemos que este até seria um caminho fácil e que traria bastante audiência, quem sabe, aqui para o canal. Mas a nossa intenção, o objetivo do nosso canal é o de muito mais esclarecer, ensinar, provocar a reflexão e ajudar no crescimento, no testemunho da igreja a serviço da missão de Deus. É, portanto, com este propósito que eu quero aqui tecer alguns comentários a respeito da música Quarentena. Então, que fique claro, eu não estou aqui avaliando o artista, eu não estou julgando a sua fé, muito menos a sua aptidão artística, nada disso. Para ser sincero, eu até gosto do estilo musical ao som da viola caipira. Eu até tenho uma viola aqui em casa e se eu tivesse um mínimo de talento artístico, certamente a viola seria um dos instrumentos que eu gostaria de ter aprendido a tocar. Quando então eu decidi fazer esse vídeo, eu fui atrás e fui pesquisar um pouco sobre o Dinamite Barros. Encontrei outra música intitulada Coronavírus e eu não tenho dúvidas, é o estilo musical que mais chega ao povo, ao brasileiro em geral. Gostos e preferências à parte, o sertanejo é sim o estilo musical mais ouvido, mais apreciado no Brasil. Existe inclusive um excelente documentário da rede de televisão CNN intitulada Sertanejo, a Trilha do Brasil. Ela ajuda a ter uma dimensão disso que eu estou falando. Se você ainda não recebeu essa música, a música Quarentena aí no seu Zap Zap, pode ser que alguém ainda te mande. E se você ficou curioso, não vai ter muita dificuldade em fazer uma pesquisa aí no YouTube e encontrá-la. Essa guerra que está acontecendo, muitos não estão entendendo. É a mão de Deus. Seria a mão de Deus? Vejam, desde a queda, conforme nos é relatado lá em Gênesis 3, o mundo foi inundado de maldade, violência, corrupção, guerras, morte. A atual pandemia em torno do novo coronavírus não é a primeira que o mundo está passando. Basta um olhar sobre a história para vermos que o mundo ou regiões do mundo passaram por coisas até piores do que esta que nós estamos passando, pelo menos até o momento hoje. Isolaram todos nós em quarentena, sendo vítima de um sistema, foi permissão de Deus. Embora não esteja muito claro, aqui aparece talvez uma leve conotação política. Infelizmente, a pandemia no Brasil vem sendo bastante politizada, o que certamente tem colaborado para que as coisas estejam talvez ainda piores do que deveriam. Foi Deus que permitiu acontecer para mostrar à humanidade o seu poder celestial. Não tem rico, não tem pobre, não tem grande nem pequeno, está todo mundo igual.
Será mesmo que está igual para todo mundo? Será que são todos atingidos da mesma forma? Será que o trabalhador autônomo, o microempresário, as crianças sem aula, enfim, estão todos na mesma situação do que aqueles que têm recursos garantidos, salários garantidos, os políticos, por exemplo, pessoas em alto cargo que têm, a partir dos recursos públicos, os seus gordos salários assegurados? Se existe alguma igualdade, esta está no fato de que todos em algum momento se verão diante da morte e diante de Deus. Porém, as circunstâncias diante de uma pandemia certamente são diferentes para cada pessoa, cada situação nessa crise atual. Cada um sabe os desafios que vem enfrentando. Enquanto que para alguns ficar em casa representa segurança, para outros significa incerteza, medo e até mesmo fome e desespero. O mundo estava tão desenfreado, feito um trem desgovernado, de um jeito assustador, com tantas crueldades, falsidades, tanta imoralidade, blasfemando do Senhor. É verdade, o mundo está desenfreado em muitas coisas, mas não é uma coisa só de agora, de um ano para cá. É verdade também, há muita crueldade, também falsidade, tanta imoralidade. Tudo isso nós encontramos relatado já lá na Bíblia, escrita há centenas, milhares de anos. Sim, os seres humanos, em sua rebeldia e pecado, blasfemam de Deus. Foi Deus que permitiu, não adianta você querer contestar. É só tirar do peito essa arrogância e dobrar os teus joelhos diante dele e se humilhar. É isso aí. Deus deseja que todos creiam, que todos se arrependam. As Escrituras atestam isso. Com Deus de quem se brinca, no seu nome ele não deixa escarnecer. Tudo que a humanidade semear, com certeza ela mesma vai colher. Este último trecho da música remete a algo bastante difundido em alguns segmentos, especialmente da ala mais pentecostal da igreja. Parece algo importado aí de pastores da teologia da prosperidade, vindo especialmente da América, dos Estados Unidos, e que aqui no Brasil foi difundido aí por um famoso e polêmico pastor que geralmente está bem presente na mídia. Trata-se de uma espécie de doutrina também conhecida como a lei da semeadura. O próprio Dinamite Barros tem também uma música cujo título é esse, a lei da semeadura. Mais uma vez, temos que admitir, a Bíblia sim fala de colheitas e fala de semeadura. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá, Eclesiastes. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, 2 Coríntios. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Para o cristão, tudo é graça, é dádiva de Deus. Portanto, espera-se que nós certamente utilizemos com sabedoria tudo aquilo que nós recebemos de Deus. É isso que significa uma boa semeadura, que o investimento do nosso dinheiro, do nosso tempo, das nossas vocações possam gerar coisas boas, possam vir a ser bênção para outras pessoas. E é verdade, nem sempre é isso o que nós vemos. Muitas vezes temos investido apenas em nós mesmos para obter mais e mais, para querer multiplicar aquilo que já temos, acumulando e não multiplicando. Assim, eu prefiro acreditar que o desejo de Dinamite Barros e também das suas músicas tenha a intenção de ajudar a igreja a voltar-se para Deus, de gerar reflexão, arrependimento, uma consciência de Deus.
De um ponto de vista teológico e também bíblico, poderíamos lembrar algumas coisas para ampliar aí a nossa reflexão. O salmista dizia lá que sentia inveja dos ímpios. Os ímpios são os incrédulos, porque ele via que eles prosperavam, os incrédulos prosperavam, eles não passavam por sofrimento, tinham um corpo saudável, estavam livres de doenças e por isso se orgulhavam. Está lá no Salmo 73, dá uma conferida lá depois. Da mesma maneira, muitos países não experimentam a pandemia da mesma maneira. Em muitos lugares onde reina a maldade, a violência e as pessoas não creem em Deus, a pandemia sequer faz vítimas ou se faz muito poucas. E então, onde está a mão de Deus? Jesus Cristo afirmou que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. O que seria permissão de Deus? As pessoas que sofreram, perderam tudo, inclusive entes queridos nos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, certamente elas têm uma percepção da tragédia diferente de nós ou daquelas pessoas que estavam distantes, que não moravam, que não estavam próximos daquela região. Foi a mão de Deus? Foi permissão de Deus? Todos os anos, mundo afora, milhares de pessoas perdem as suas vidas devido a doenças como câncer ou em acidentes de trânsito, em terremotos, tufões, enchentes e etc. Eu cresci numa família muito humilde. Nós experimentamos pobreza, muitas vezes tínhamos dúvidas sobre se teríamos algo para comer. Posso dizer que chegou a ter dias, vezes, em que não tínhamos mesmo o que comer. Mas era uma família trabalhadora, os meus pais sempre foram muito trabalhadores. No interior, eu vivi algumas vezes a experiência com os meus pais e os meus irmãos de trabalharmos duro no Cabo da Enxada, debaixo de sol escaldante, limpando morros, terrenos, preparando a terra para plantar. A esperança era sempre de uma boa colheita, mas, muitas vezes, quando o milharal alcançava uma certa altura, não vinha mais chuvas e todo o trabalho era perdido. A colheita, quando não totalmente perdida, era precária, com espigas mirradas que não daria sequer para alimentar por alguns dias as poucas galinhas. Uma vida dura, frustrante. A lei da semeadura tem uma questão a mais que talvez nós muitas vezes ignoramos. O mundo estava tão desenfreado, feito um trem desgovernado, de um jeito assustador. Estava e infelizmente ainda está. Desde Gênesis 3, o mundo se desgovernou. Pois a humanidade quis tomar para si o governo de Deus e assim passou a viver as consequências desta rebelião e desobediência. Assim estamos e assim será até o dia em que Jesus Cristo retornará em glória para estabelecer definitivamente, plenamente o seu reino, onde aí sim não haverá mais dor, nem choro, nem lágrima, nem pandemia, nem maldade ou injustiça que assolam hoje a humanidade. Até lá, convivemos com a presença do pecado e também as suas consequências. Porém, já experimentamos também os sinais do reino de Deus que já chegou, que já foi inaugurado por Jesus Cristo. Por isso, em Deus, as nossas esperanças se renovam e assim nós encontramos forças para continuarmos em frente. Sim, cada sofrimento, cada dor que sentimos, cada tragédia que passamos, cada frustração deveria ser sentida como uma dor da humanidade. Uma dor que nos lembra da nossa rebelião e da nossa necessidade de arrependimento, de nos voltarmos para Deus. Aproveitemos, assim, a oportunidade que Deus nos concede para testemunharmos diante do mundo que ainda há um Deus e que Ele governa.
O trem pode parecer desgovernado, mas na cruz, Jesus colocou esse trem nos trilhos novamente. A certeza, portanto, é que chegaremos com ele à frente na estação celestial. Eu desejo muitas bênçãos e inspiração ao Dinamite Barros. Não sei se ele vai chegar a ver esse vídeo, mas que a sua obra possa abençoar vidas, abençoar pessoas. E que Deus abençoe também a você e sejamos todos nós, com ou sem pandemia, uma bênção em nosso testemunho neste mundo. É só tirar do peito essa arrogância e dobrar os teus joelhos diante dele, se humilhar.